Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar nesse vídeo sobre um dos fatores que podem estar atrapalhando a sua perda de peso, que é a quantidade que vocês colocam dos alimentos no prato. Então, no processo de acompanhamento nutricional dos meus pacientes, eu sempre peço para eles registrarem as refeições. Então, eles tiram foto e postam no diário alimentar dentro de um aplicativo. Assim eu consigo acompanhar a quantidade que eles estão consumindo e o que eles estão consumindo. E aí uma das coisas que eu sempre questiono é o quanto que eles colocaram em colheres de sopa. Então, por exemplo, eles colocam lá a foto que tem o arroz. Aí eu pergunto quantas colheres foram colocadas em colher de sopa. Porque às vezes pela foto a gente confunde, às vezes a gente não tem certeza se foi 4, 6 ou 8 colheres de sopa de arroz. E aí eu sempre peço para eles usarem a colher medidora, que é um brinde que eles ganham também. E para quem não conhece, eu vou mostrar aqui a colher medidora, essa daqui. Essa daqui é uma colher bem simples de plástico mesmo, que vende naquelas lojinhas de R$1,99 ou lojinha de coisas de cozinha. E tem, além dessas de plástico, tem também umas de inox. Então são vários modelos. E por que eu peço para o pessoal sempre usar essas colheres e a xícara medidora e o copo medidor? Porque o que acontece? De casa para casa, o tamanho da colher de sopa pode variar e muitas vezes as pessoas colocam um bolinho em cima. Então põe um pouco de arroz, mas põe sempre o dobro. Então é onde eu vejo que o pessoal erra muito, sempre nas quantidades. Então com essa colher vocês veem que ela é funda, aí a pessoa coloca o arroz e tira aqui o excesso. Então acaba sempre tendo a mesma quantidade e aí evita de consumir o excesso. Bom, e aí como tá chegando o final de ano, e eu sei que o pessoal come um monte, porque às vezes vai na casa da mãe, na casa da sogra, enfim, acaba comendo em excesso. E às vezes também porque as pessoas não têm a noção de olhar aquela quantidade, saber se é pouco, se é muito. Eu, como nutricionista, já sei a quantidade só de olhar, porque a gente trabalha o dia inteiro, então acaba acostumando com a quantidade, você já vê quantas colheres mais ou menos tem. Agora, quem não está acostumado acaba errando. E aí eu montei aqui então para vocês esse vídeo com alguns slides, com algumas dicas e como que são os utensílios também, porque às vezes eu falo colher de sopa e às vezes a pessoa fica na dúvida de qual é a colher de sopa. E depois desses slides também vai ter uma filmagem da quantidade que eu tô colocando de arroz no prato e de farofa, e quantas colheres tem e minha palma da mão do lado, porque com a palma da mão vocês conseguem ter uma ideia, porque às vezes se eu coloco o arroz em um prato pequeno, vocês podem achar que tem muito, porque o prato pequeno a gente tende a achar que tem mais, e aí se eu coloco num prato grande vocês acham que tem menos. Então eu fiz esse vídeo colocando a minha palma da mão do lado, e aí vocês vão conseguir ter uma noção, mesmo para quem ainda não tem essa colher medidora. Então vamos lá, eu vou começar pelos slides. Então aqui o primeiro slide é uma dica para as proteínas. Então carnes, peixes, frangos. Então como que é uma maneira fácil da gente medir? Com a palma da mão mesmo. Então vocês vão ver ali que tem um risco do pequeno, médio e grande, para vocês saberem qual que é o tamanho do bife que vocês têm que comer. Então se for um bife pequeno, ele vai ser só o centro da palma da mão. E aí vai ter em média 100 gramas, pode variar um pouquinho, né? Porque não é tão fixo ali, de bife para bife vai mudar um pouquinho. E aí tem em torno de 195 calorias, depende também da carne que foi utilizada, né? Daí eu vou passar agora para vocês verem o de frango. Então ali, a porção média seria ali naquele risquinho no meio da mão que a gente tem nos dedos. Então seria ali, e aí é em torno de 120 gramas. E também em torno de 220,36 calorias. Isso se fosse um filé de frango. Aí óbvio que carne suína ou a carne bovina ou peixe vai mudar a caloria. Daí a outra parte que tem ali é do peixe. Então ali um peixe que seria um tamanho grande seria a palma da mão e mais os dedos todos. E aí seria em torno de 150 gramas e em mais ou menos 194,47 calorias. Só que aí, essa caloria seria um peixe que não é tão gordo. Então, se vocês forem usar essa quantidade para o salmão, vai dar bem mais calorias, porque o salmão tem mais gorduras, né? Apesar de serem gorduras boas. Daí aqui nesse próximo slide, eu coloquei alguns itens necessários na reeducação alimentar.
Então eu acho essencial ter a colher medidora, e aí eu coloquei aí uma imagem para vocês saberem como é. Aí ter também as xícaras medidoras e também ter o copo medidor, que aí pode ser uma jarra ou aqueles copos de plástico que tem as ml, daí tanto faz, pode ser de plástico, de vidro, enfim. E por que eu acho importante? Além de ajudar nas receitas, vocês vão estar sempre consumindo a mesma quantidade. Porque às vezes eu vou colocar lá, vamos supor, tomar um copo de suco verde. Aí o copo da casa de vocês pode ser que tenha 100 ml. Da outra casa tem 300, da outra tem 500. Então muda muito quando vocês forem somar nas calorias, muda muito o tamanho de colher ou do copo, enfim. Então por isso que eu acho importantíssimo ter esses utensílios. E também quem tiver a possibilidade de ter uma balança, que é baratinha, em torno de 30, 40 reais, não precisa ser uma balança super moderna, pode ser uma balança simples mesmo. E aí ajuda bastante também, porque aí vocês vão vendo. E até para quem ainda não passou nunca com uma nutricionista, se tá acima do peso, vai diminuindo um pouco da quantidade. E óbvio, para ter uma quantidade certinha, um equilíbrio entre todos os nutrientes, aí tem que se consultar com uma nutricionista. Aí também nesse outro slide tem as colheres. Então a colher de café é a menorzinha. Aí tem a colher de chá, que é a segunda menor. Aí a colher de sobremesa, a colher de sopa, que é a que a gente mais costuma usar. Tem aquela colher de servir, que é aquela colher grande de arroz. E aí também tem a concha. Então, para quem não conhece, os utensílios são esses. E aí também a diferença. Então, tem xícara de café e a de chá. A de café é bem pequena, é em torno de 50 ml. E tem a outra que é de chá, que é de 150 a 200 ml, depende da xícara. E aí eu coloquei também alguns copos. Então o copo americano ele tem 150 ml, o copo de requeijão tem 200 ml, e aí eu peguei um outro copo, que seria o que eu tenho aqui na minha casa, mas aí pode variar de casa para casa. O meu tem 300 ml, você vê que ele é um pouco mais alto do que o de requeijão. E não se enganem com a altura, porque às vezes o copo é alto, mas é fino, e aí às vezes ele tem a mesma ml. Então, por isso que é importante usar sempre o copo, o medidor, a xícara e a colher. Bom, pessoal, aí agora eu vou passar para vocês, eu medi 4 colheres de sopa de arroz, 6 e 8 colheres de sopa. E da farofa a mesma coisa. E aí eu vou passar para vocês verem qual é a quantidade com a minha palma da mão do lado. E aí eu vou colocar também quantas calorias tem, para vocês terem uma ideia, se caso não tenha colher de sopa medidora agora para o final do ano, vocês têm uma ideia aí de quanto que tem que consumir, para ver se está comendo muito, se está comendo pouco. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês a diferença de 4 colheres de sopa de arroz, 6 colheres de sopa de arroz e 8 colheres. Então, como que eu fiz essa medição? Eu usei a colher medidora e aqui tem 4 colheres de sopa de arroz, que tem 41 gramas. Então, eu vou colocar a minha mão aqui do lado. Vocês podem ver que ocupa só um pedacinho pequeno do prato mesmo. Bom, então aqui tem 6 colheres de sopa de arroz da colher medidora também. Aí vocês veem que ocupa quase metade do prato. E meu prato é um prato grande, então eu tô colocando aqui minha mão do lado para vocês terem uma ideia. E aí, óbvio que cada mão vai ter um tamanho, mas mais ou menos dá para vocês terem uma ideia. E aí aqui em 6 colheres de sopa tem 61 gramas. Bom, então aqui tem 8 colheres de sopa da colher medidora também, e aí tem 84 gramas. Eu vou colocar então a mão aqui do lado para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um pouco de farofa. Então eu coloquei aqui, né, nesse prato 4 colheres de sopa de farofa, da farofa low carb, que eu gravei aqui para vocês o vídeo. Então nessas 4 colheres de sopa tem 34 gramas. E aí vocês podem ver com a minha mão do lado. Bom, então aqui tem 6 colheres de sopa, que tem 53 gramas. Lembrando que é a colher medidora. Aí eu vou colocar a mão aqui. Então tem que tomar cuidado, porque aí junta a farofa, o arroz, a proteína, aí vai aumentando a quantidade de caloria, né? Bom, aqui tem então 8 colheres de sopa da colher medidora e tem 69 gramas. Aí eu tô colocando a palma para vocês verem.
Vocês têm lugar que às vezes vocês não têm a colher medidora, tá? No restaurante. Daí vocês vão acostumar a olhar o prato e mais ou menos saber a quantidade do prato que tem que ter de arroz. Bom, pessoal, então foi isso o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas para o final do ano. E aí depois me contem aí nos comentários se vocês tinham o hábito de consumir 4, 6 ou 8 colheres de sopa de arroz. E se vocês se impressionaram com a quantidade e a quantidade de calorias que vocês estão consumindo. E deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima!